te ensinando em apenas alguns minutos o que é a famosa pressão arterial e como isso está vinculado ao tipo de circulação que nós temos observado no nosso organismo. Então, quais são esses tipos de circulação? Grande, pequena, sistêmica, pulmonar? E o que é, professor, na realidade, a pressão arterial? Eu quero aprender, então você tem que ficar nesse vídeo, você não pode sair. Mas deixa eu te dizer, ó, se você curte esse tipo de vídeo, eu quero deixar aqui embaixo 15 dias da minha plataforma de graça para você, beleza? Para que você possa ter conteúdos como esse. Não só aqueles conteúdos basicões que são cobrados lá no Enem, mas conteúdos de aprofundamento. Quem é que vai te dar uma aula sobre pressão arterial, tá certo? Ou quem é que vai te dar uma aula sobre como os gêmeos se formam, ou como a genitália externa de um embrião se forma. Isso daí são detalhes de aprofundamento que podem enriquecer o teu leque para motivos de questão específica. Então, se você quer estudar dessa forma e está preparado para qualquer tipo de contexto de questão, clica nesse link, pega esse presente de 15 dias de graça, não precisa passar cartão nada, só preencher e resgatar teu acesso e depois você me agradece, beleza? Vamos lá. Olha só, nesse sistema circulatório, nesse quesito, você precisa entender 3 pontos. O primeiro ponto é sobre o tipo de circulação. Então, quando a gente conversa sobre a circulação dos seres humanos, né, já que eu estou falando sobre fisiologia humana, nós temos uma circulação dupla e completa. O que é que isso quer dizer, professor? Quer dizer que o sangue passa 2 vezes pelo coração e não se mistura. O sangue venoso passa de um lado e o sangue arterial passa do outro e ninguém se mistura com ninguém, tá bom? Então, não esquece deste ponto. Dentro dessa circulação dupla, nós temos, portanto, 2 percursos de caminho do sistema circulatório para abastecer o que é necessário. Então, eu tenho um ciclo que é denominado de circulação pulmonar e um ciclo que é denominado de circulação sistêmica. Então, o que é que acontece? O sangue chega do corpo, vou desenhar aqui de roxo, tá? Porque esse sangue está repleto de CO2. Ele vai passar pelo coração, especialmente pelo lado direito, tá? E vai sair para o pulmão. Chegando no pulmão, eu vou colocar só um Pzão aqui, tá certo? Então, ó, chegando no pulmão, este sangue vai ser abastecido. Então, o sangue entra, vou colocar aqui assim. O sangue entra venoso e sai arterial. O que é que acontece agora? Esse sangue volta para o coração, só que agora ele vai para o lado esquerdo, tá? Então, esse daqui é o ciclo pulmonar, é a circulação pulmonar. O sangue chega do corpo para o coração, do coração para o pulmão, do pulmão de volta para o coração, tá? Então, é corpo, coração, pulmão, coração, tá? Basicamente, a gente pode dizer que é assim, coração, pulmão, coração. Pronto. O sangue que chega lá no coração vai para o pulmão ser oxigenado e volta para o coração oxigenado, beleza? Já a circulação sistêmica, ela vai terminar lá na circulação pulmonar. Como assim, professor? Esse sangue agora, que está no coração, ele é um sangue arterial, tá? Então, o sangue está aqui, ó, no coração, no lado esquerdo. O que é que vai acontecer? Este sangue vai ser enviado para o corpo, onde ele vai abastecer o corpo, tá? O que é que vai acontecer lá no corpo, meu querido, minha querida? Ele vai entregar este sangue arterial, certo? Então, o sangue arterial vai correr aí nesse ambiente, tá? E vai receber o CO2, que é produto de tudo que é executado dentro do corpo. Então, esse sangue agora venoso retorna do corpo até o coração, tá? Do corpo até o coração, só que ele chega lá do lado direito, ok? Então, esta daqui é a circulação sistêmica. A gente também pode, né? Então, do coração direito, aqui, do coração do lado direito, ele vai entrar, ó, no ciclo pulmonar, que foi o que a gente acabou de ver. Do direito vai para o pulmão, do pulmão volta para o coração oxigenado. Do coração do lado esquerdo ele vai para o corpo, entrega o que tem que entregar, pega o que tem que pegar e volta para o coração. Então, quando eu falo que é coração, pulmão, coração, circulação pulmonar ou pequena circulação.
Quando eu falo que é coração, corpo, coração, eu falo da circulação sistêmica ou grande circulação. Pegou? É CPC ou CCC, tá? CPC é o quê? Coração, pulmão, coração. CCC, coração, corpo, coração. Beleza? Então, isso daí são os dois tipos de circulação que a gente pode ter. Dentro desse contexto do que está passando dentro dos vasos sanguíneos, a gente tem um contexto da pressão arterial. Você certamente já ouviu falar que a pressão arterial é a famosa 12/8. E aí você pode se perguntar, professor, o que diabo é 12/8, tá? O que é que acontece? Quando o sangue ele é liberado para as nossas artérias, tá certo? Então, vou desenhar aqui uma paredezinha mais espessa para a gente entender que é a espessura do vaso das artérias. O que é que vai acontecer com este sangue dentro dela? Se a gente pensar fisicamente o que é que acontece com o rio e as suas margens, a gente tem uma força de arrasto que vai sendo praticada e vai gerando atrito com essas bordas, tá? Então, a pressão arterial nada mais é do que uma medida, tá? Dessa força de arrasto, de atrito, que o sangue implica sobre as paredes do vaso que o está conduzindo, tá? E aí a gente consegue medir essa pressão em milímetros de mercúrio, tá bom? Então, a medida dessa pressão é em milímetros de mercúrio, tá? Porque isso aí acaba movendo uma coluna de indicadores que está ali com mercúrio. Então, quantos milímetros o mercúrio andou, eu consigo avaliar, mensurar. E quando a gente fala de uma pressão 12/8, eu estou falando que a minha pressão está 120 milímetros de mercúrio por 80 milímetros de mercúrio, tá certo? Então, simplificadamente, isso aqui é a nossa pressão arterial 12/8. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando o nosso coração, tá, ele realiza a sua contração, que é o momento de maior força, de maior atrito, de maior força de arrasto, eu vou estar numa pressão mais elevada. Eu jogo esse mercúrio bem mais alto, tá? Então, eu estou falando aqui da minha pressão de contração. E os 80 representam o período de relaxamento. Então, a força de arrasto durante ali o período em que o coração está relaxando para encher de ar, de sangue e depois bombear novamente. Então, aqui é o período de relaxamento. Só que, fisiologicamente, isso aqui recebe um nome específico. A contração do coração representa sua sístole, tá? E o relaxamento representa a sua diástole. Então, dentro da nomenclatura médica, a gente pode dizer que a pessoa que está com uma pressão 12/8, ela está com uma pressão sistólica de 12 e uma pressão diastólica de 8. Essa é a pressão normal, a pressão fisiologicamente dentro dos padrões. E aí vale a gente também pensar em outros vieses. Quando eu penso na pressão arterial, o que é que pode influenciar, tá bom? Na minha pressão arterial? Os batimentos e o volume sanguíneo, tá? Tanto a força dos batimentos, a frequência cardíaca pode influenciar a minha pressão arterial, quanto o volume de sangue. Por quê? Se eu tiver um volume maior de sangue, eu vou ter o quê? Uma maior pressão sendo exercida sobre as paredes desse vaso. Se eu tiver uma menor concentração ou um menor volume de sangue, desculpa, eu vou ter uma menor pressão sobre as paredes desse vaso. Então, quanto menor o volume sanguíneo, menor a pressão. Quanto maior o volume sanguíneo, maior a pressão. O que é que a gente pode também visualizar, tá? O diâmetro do vaso também pode influenciar. Diâmetro do vaso. Como assim, professor? Se eu alargar muito o vaso, eu vou diminuir a pressão que esse sangue consegue exercer sobre as paredes do vaso. Se eu apertar muito o diâmetro do vaso, a pressão do sangue vai ficar bem maior ali sobre as paredes dele. Então, eu modular o diâmetro, ou seja, o tamanho da luz do meu vaso, também influencia a pressão arterial. Quanto maior o diâmetro do vaso, menor a pressão. Quanto menor o diâmetro do vaso, maior a pressão. Pegou a ideia? Com esse panorama aqui, eu finalizo dizendo o quê? Lembre do sistema linfático também, porque ele é um sistema circulatório,
tá? Anexo ao sistema circulatório principal, que seria o sistema cardiovascular. O sistema linfático, ele vai ser uma complexa rede de vasos acessórios que vão apresentar tanto um papel de defesa, porque a gente tem as células de defesa circulando ali no meio, e a maturação delas nos órgãos linfóides, como os linfonodos, o timo e o baço, e a gente também vai ter um equilíbrio dos fluidos. Por quê? Diante dessa pressão que os vasos acabam exercendo, ou que o sangue acaba exercendo dentro dos vasos, ocorre vazamentos. Alguma parte do líquido, do fluido sanguíneo, vai vazar em algum tecido. E a gente precisa pegar esse fluido que extravasou e devolver para a corrente sanguínea. Quem faz isso é o sistema linfático, tá bom? Por isso que quando a gente tem problemas linfáticos, um dos principais sintomas são os edemas, aqueles inchaços por retenção de líquido, porque o líquido está extravasando no tecido e o sistema linfático não está conseguindo pegar isso e devolver até o teu sangue, tá? Então o sistema linfático ele é muito importante dentro dessa pegada. Pega isso daqui e não esquece, tá bom? Estudar desse jeito facilita a sua vida, não? Me diz. Então, agora que você já sabe o que é pressão arterial, você está preparado muito bem para resolver questões desse tipo, desse modelo, envolvendo esse conteúdo. Então, não esquece do presente que eu deixei aqui embaixo para você. Clica aí e a gente se vê depois no nosso próximo vídeo. Valeu!